Hoje, na reportagem da Rádio Clube, a nossa conversa é sobre a prevenção de acidentes domésticos com idosos. Um assunto importante que é sempre necessário a gente reforçar. Muitas vezes, a casa, um ambiente completamente seguro, um ambiente de conforto, pode também se tornar um local onde podem acontecer acidentes fatais, principalmente com os idosos. A gente conversa hoje na nossa reportagem com o médico geriatra Dr. Luiz Rosas e ele conta mais informações a partir de agora na nossa reportagem. Doutor, bom dia. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Qual que é a prioridade que os idosos, os familiares, devem sempre ficar atentos? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Agradeço muito o convite de vocês da rádio para falar sobre esse tema. É muito importante falar sobre acidentes domésticos com idosos por um motivo. É uma das grandes causas de limitação, então pode deixar sequelas graves, limitações pessoais com esses pacientes idosos, dificuldades para a família, mas em casos graves podem ser eventos que podem levar até o óbito, né? Para falar desse tema, a gente precisa dividir em dois pontos, né? Esses acidentes domésticos, eles podem ter múltiplas causas, né? Podem ser causados por diversos fatores. Fatores relacionados ao próprio idoso e fatores relacionados ao ambiente, ao espaço, que pode favorecer acidentes, essas questões. Então, falando primeiro sobre o ambiente, que eu acho que é um ponto muito importante e muitas vezes não é lembrado, lembrar que com o envelhecimento a gente tem alterações físicas que vão dificultar um pouco nossa locomoção, nossa circulação pelos ambientes de casa, que parecem, para pessoas mais jovens, ser super seguros, mas que, quando a gente tem essas alterações do envelhecimento, se tornam perigosos para pacientes idosos. Por exemplo, a luminosidade. Então, ambientes com luminosidade ruim, difícil acesso às luzes, podem favorecer quedas aos idosos. Objetos como tapetes, pelo idoso, por vezes, ter fragilidade física, dificuldade de movimentação das pernas, a altura do passo mais baixa, pode causar tropeços, quedas graves, né? Calçados inadequados, então calçados que não têm um bom efeito antiderrapante, um bom solado, calçados que não têm uma boa fixação no pé, como sandálias de dedo, que não têm fixação atrás do pé, são calçados perigosos para uso entre os idosos. E lembrar de facilitar ao máximo a vida do idoso no ambiente domiciliar. Vou dar exemplos. Um dos ambientes que ocorrem a maior quantidade de acidentes com consequências graves ou fatais para os idosos é o caminho à noite para ir ao banheiro, né? Muitos idosos vão aumentar a frequência das idas ao banheiro à noite ou para resolver alguma questão, por insônia, por diversos fatores. E se esse ambiente de locomoção para o banheiro não é iluminado, tem obstáculos como tapetes, móveis nesse caminho, dificuldade de acesso à luz, vai ser um ambiente muito favorável a quedas. E na geriatria, muitas vezes, a gente acaba falando que esse caminho simples ou outras rotas muito utilizadas pelo idoso em ambientes de difícil acesso podem ser até a via da morte desse idoso. São de extremo perigo para acidentes domésticos graves, né? Um ponto também importante para a gente realçar é de que tem dispositivos que também podem facilitar esses acessos. Por exemplo, acidentes podem ocorrer com o idoso que tem mais fragilidade física, mais fraco do ponto de vista físico, né? Ao levantar de um sofá. Então, facilitar esse movimento de levantar dos locais, especialmente vaso sanitário. Então, a gente tem dispositivos como elevador de assento. Para o banho, a gente tem barras laterais, pisos antiderrapantes, muito cuidado com o tapete em banheiro, né? Às vezes a gente acha que aquele tapete com ventosa, aquele tapete que acha que é bem fixado, mas aquilo ali, quando ele perde aquela fixação, pode ser até o causador de um acidente. Então, o ideal seria um piso antiderrapante, evitar desníveis muito grandes entre ambientes da casa. Então, por exemplo, se você pode mexer na estrutura da casa, evitar esses desníveis, ter rampas de acesso para idosos que já têm dificuldade de locomoção estabelecida, exemplos que usam cadeiras de roda, andadores, bengalas. Então, ter essa facilidade também no ambiente é de suma importância para a gente evitar acidentes graves que podem levar a consequências como traumas crânioencefálicos, como acidentes cerebrais, por exemplo, sangramentos intracranianos, né?
Outra situação também que pode levar são as famosas fraturas, especialmente fratura de fêmur, que é altamente incapacitante, que o idoso vai precisar muitas vezes passar por cirurgias, ou que vai ter uma reabilitação, um retorno ao hábito de andar muito dificultado por causa dessa fratura, especialmente quando são pacientes com osteoporose. Então, é um tema muito importante. E, puxando para esse ponto do paciente, lembrar que pacientes com algumas doenças, alguns problemas de saúde, são mais vulneráveis a essas quedas, esses acidentes, né? Pacientes com demência, como doença de Alzheimer, dentre outras. Pacientes que têm dificuldades visuais, muito comum entre os idosos, então ele vai ter dificuldade de enxergar os obstáculos, os perigos desse ambiente. Pacientes idosos que tem uma fragilidade física muito grande, é uma doença que a gente chama de sarcopenia, perda de massa muscular. Então, para ele vencer obstáculos como escadas com o degrau muito alto, desregulado, desníveis, ambientes de difícil locomoção, eles vão ter maior propensão a quedas. Então, lembrar de que esse assunto é complexo, de que a gente precisa pensar neles, porque esses acidentes são fatores de grande dificuldade para a vida do idoso, né, que pode levar a consequências gravíssimas, e que é papel não só do idoso, mas também da família ajudar nesses pontos, e nós como sociedade também. Um ambiente que você tem a frequentação grande de idosos, visitação grande de idosos, você precisa ter essa facilidade de acesso, locais adaptados para facilitar e diminuir o risco de intercorrências nesses lugares. Por fim, eu gostaria de perguntar, doutor, hoje você considera um idoso a partir de 60 anos, mas a cada vez mais você vê as pessoas chegando aos 60 anos com uma saúde muito boa. Então, a partir de quando, por exemplo, que um idoso deve se preocupar em instalar um piso antiderrapante no seu banheiro? Foi uma ótima pergunta, porque quando a gente fala em idoso pelo marco de tempo, né, cronológico, 60 anos, a gente não está vendo uma situação que a gente avalia na geriatria que chama de fragilidade. Nem todo idoso aos 60 anos vai ter uma fragilidade muito marcante. Fragilidade, na verdade, é o processo pelo qual a gente envelhece com dificuldade, com limitações. Então, é muito diferente o envelhecimento entre cada um. Mas o que é o marco? Começar a notar dificuldades que antes não eram encontradas naquele indivíduo que se tornou idoso aos 60 anos. Se você já vê a pessoa com dificuldade de acesso, ocorreu algum acidente prévio, a pessoa está tendo limitações, deixando de fazer alguma atividade por causa de dificuldade nessa execução, de fazer aquela situação, que é o alerta. Não necessariamente a idade, mas lógico que quanto mais idoso, a gente tem que prevenir, a gente tem que ver essas situações antes que elas aconteçam. Para acidentes, a melhor via é a prevenção. Então, para os idosos, notou dificuldades, está vendo que aquele idoso já está com um risco maior de ocorrer algum acidente, não espere o acidente ocorrer, porque a chance é muito grande e a consequência é muito grave. Veja as dificuldades e intervenha nelas antes que ocorram, né? Então, caso tenha necessidade também, eu posso ajudar, e se alguém tiver interesse em entender quais são as situações de risco, uma avaliação médica especializada ou com um profissional gerontólogo, fisioterapeutas, dentre outros, educadores físicos, que têm essa visão diferenciada do idoso, podem ajudar a prevenir essas situações. Muito bem, a gente agradece aqui ao doutor Luiz Rosas pela entrevista, pelos conhecimentos passados aqui para a reportagem. Para a Rádio Clube 98, o repórter Gabriel Araújo.